Boa tarde a todos, queridos irmãos de ideal. Com imensa alegria, mais uma vez nos reunimos na tarde desta semana para a realização do Evangelho no Lar. Nós vamos então nos preparando para mais um aprendizado desta tarde. Nós vamos serenando a nossa mente, acalmando o nosso coração, para sentirmos o carinho, a proteção, o amparo, a companhia do nosso anjo da guarda, nosso protetor individual, que nos acompanha com muito carinho na presente encarnação. Agradecemos a presença amiga dos mentores espirituais do nosso lar. E na companhia desses irmãos, recebemos um abraço carinhoso de Maria de Nazaré, nossa mãe espiritual, mãe de Jesus, que nos abraça, nos envolve no seu manto azul de paz, de amor, e nos deixa tranquilos, serenos, para sentirmos o carinho de Jesus por cada um de nós. Agradecemos a este irmão maior a sua dedicação enquanto esteve na terra em mostrar para nós o caminho do amor que nos leva ao nosso Pai Criador. Agradecemos a sua misericórdia para com as nossas faltas. E na companhia de Jesus, chegamos ao nosso Pai Criador, a quem humildemente agradecemos todas as oportunidades que a vida nos oferece para que nós possamos aprender a sermos melhores a cada dia. E nós louvamos ao Pai através da prece. Pai nosso, que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, na terra e no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo e qualquer mal, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus, e nós pedimos licença para iniciarmos o Evangelho no Lar na tarde de hoje. Nós vamos fazer a leitura do livro Fonte Viva, que foi escrito por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. A leitura desta semana é de número 123, que tem o título Viver em Paz. E o trecho extraído do Evangelho da carta de Paulo, da sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 11, a frase diz: vivei em paz. É uma frase de Paulo que Emmanuel nos esclarece da seguinte maneira: mantém-te em paz. É provável que os outros te guerreiem gratuitamente, hostilizando-te a maneira de viver. Entretanto, podes avançar em teu roteiro sem guerrear a ninguém. Para isso, contudo, para que a tranquilidade te banhe o pensamento, é necessário que a compaixão e a bondade te sigam todos os passos. Assume contigo mesmo o compromisso de evitar a exasperação. Junto da serenidade, poderás analisar cada acontecimento e cada pessoa no lugar e na posição que lhes dizem respeito. Repara carinhosamente os que te procuram no caminho. Todos os que surgem aflitos ou desesperados, coléricos ou desabridos, trazem chagas ou ilusões.
prisioneiros da vaidade ou da ignorância, não souberam tolerar a luz da verdade e clamam irritadiços. Unge-te de piedade e penetra-lhes os recessos do ser, e identificarás em todos eles crianças espirituais que se sentem ultrajadas ou contundidas. Uns acusam, outros choram. Ajuda-os enquanto podes, pacificando-lhes a alma, harmonizarás ainda mais a tua vida. Aprendamos a compreender cada mente em seu problema. Recorda-te de que a natureza, sempre divina em seus fundamentos, respeita a lei do equilíbrio e conserva-a sem cessar. Ainda mesmo quando os homens se mostram desvairados nos conflitos abertos, a terra é sempre firme e o sol fulgura sempre. Viver de qualquer modo é de todos, mas viver em paz consigo mesmo é serviço de poucos. Emmanuel nos sugere a compaixão para que possamos compreender a aflição do próximo sem se influenciar pelo seu desespero. São muitas e variadas as aflições que a sociedade passa na atualidade. E nós, muitas vezes, invigilantes, acabamos nos influenciando pelas manifestações irritadiças do nosso próximo. Mas aquele que busca conhecimento nas verdades que Jesus nos ensinou, aquele que se esforça principalmente para vivenciá-las no dia a dia, com esforço, com dedicação, terá melhores condições de se manter em paz, a paz interior, diante das situações conflitantes pelas quais o mundo passa e não é diferente com a nossa vida particular. E essas aflições, muitas vezes, elas são geradas por pessoas próximas a nós, nossos familiares muitas vezes. Às vezes até nós mesmos estamos em aflição, né? Mas se todas as vezes que nós tivermos ou contato com uma pessoa em desespero, ou com alguma situação que nos coloque em situação de desespero, se nós nos colocarmos em prece, procurando compreender os motivos do outro, o que levou o outro a ter aquela reação, ou por que determinada situação desperta em mim determinada condição, desperta em nós determinada atitude. Então a prece nos coloca numa condição de serenidade que nos permite ser auxiliado pelos amigos espirituais que estão ao nosso redor para nos auxiliar. Então nós nos ligamos aos nossos protetores individuais e também podemos envolver o outro numa condição de desespero, também para que ele seja, da mesma forma, amparado pela espiritualidade superior e que está nos aguardando para nos auxiliar em qualquer situação. E essa condição nós conseguimos pela prece sincera que fazemos com o nosso coração em ligação com o plano espiritual. Então, dessa maneira, nós nos beneficiamos e beneficiamos aquele que necessita de um pouquinho mais de amor e de compreensão naquele momento de desespero e de dor. Então nós temos na prece um poderoso e simples recurso de amparo, de acolhimento às nossas dores e às dores do outro, principalmente quando nós nos desviamos da lei do amor, que é representada por Jesus. Então que nós possamos vigiar e orar para que sejamos sempre uma pequena luz a iluminar o nosso caminho e daquele que mais necessita naquele momento. Graças a Deus e graças a Jesus. Nós vamos então neste momento
aproveitando a bendita oportunidade que as vibrações nos trazem de fazer o bem aos mais necessitados. Vibramos então neste momento pela paz e pelo bem universal. Vibramos pela Terra, por este planeta abençoado que Deus designou para que aqui estivéssemos desenvolvendo, aperfeiçoando o nosso espírito. Vibramos por todos os países e povos em conflito, vibramos por aqueles países que padecem por fenômenos próprios da natureza. Vibramos por todos os dirigentes e governantes para que eles possam governar com base no bem geral dos seus comandados, no que é melhor para a coletividade que está sob o seu comando temporariamente. Vibramos para que a mensagem, os ensinamentos de Jesus se expandam no coração de todos os homens, expandindo a compreensão e a amorosidade no trato, no relacionamento entre todos. Vibramos pelo nosso país, o Brasil, por todos seus dirigentes e governantes. Vibramos por todas as instituições que professam os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, as instituições que acolhem os nossos irmãos que ainda se encontram ligados aos vícios, as instituições que acolhem os irmãos que buscam ceifar a própria vida. Vibramos intensamente pelos lares em sofrimento, pelos lares em desajustes, pelos lares em que falta o pão material e espiritual. Vibramos intensamente por aqueles lares coletivos, como abrigos, orfanatos, presídios, asilos. Vibramos por aqueles que se encontram em condição de rua, sem um lar para retornar. Vibramos por aquela pessoa que passa pela nossa mente neste momento e que nós sabemos que necessita de um amparo e de um acolhimento um pouco mais intenso. Que ela receba o que lhe é necessário neste momento. Vibramos intensamente pelo CEAE que acolhe a todos nós, pela Casa Física, por todos os seus colaboradores, assistidos, alunos, pela sua diretoria. Vibramos neste momento pelo nosso lar e imaginamos Jesus adentrando pela porta principal, percorrendo cada cômodo do nosso lar e mandando o seu amor, a sua paz em todos os ambientes, envolvendo a todos que compartilham esta existência conosco. E de tão intensas essas energias amorosas, elas se expandem por portas, frestas, janelas, alcançando os nossos vizinhos, se expandindo pelo quarteirão, pelas áreas adjacentes, para que todos neste momento sejam beneficiados pela paz e pelo amor do nosso Mestre Jesus, e nós nos incluímos nessas energias amorosas, pois também somos necessitados delas. Graças a Deus e graças a Jesus, e que nós possamos ao longo desta semana, vigiando os nossos pensamentos, as nossas atitudes e principalmente guardemos as orações para que as bênçãos aqui recebidas permaneçam conosco no nosso lar ao longo desta semana. Uma boa tarde a todos e feliz semana. Graças a Deus e graças a Jesus.